Olá, bom, nesse vídeo eu vou falar sobre como você usa o NanoVNA para medir indutores e capacitores e ver algumas características, como por exemplo a SR e também as frequências ressonantes de cada componente, né? A frequência de alta oscilação. Por exemplo, um indutorzinho desse aqui, ele é um indutor em relativas baixas frequências, assim, até, sei lá, vamos dizer assim, uns 20 MHz, eu não sei exatamente como medir. Por quê? Por que ele autooscila? Porque os fiozinhos ali, quando eles estão enrolados, estão próximos um do outro, um por cima do outro, eles agem como capacitores. É como se fosse um indutor capacitor ao mesmo tempo, né? Bom, basicamente, quase qualquer componente tem essas propriedades, alguns menos do que os outros. Dependendo da forma que eles são construídos, você vai perceber que ele tem mais ou menos dessas características de alta ressonância, né? Bom, o que esse carinha aqui consegue medir, né? Bom, como a menor frequência que ele consegue mandar é 50 kHz, você fica um pouco limitado em questão de medir, por exemplo, capacitores. Porque capacitores em 50 kHz, vamos dizer, eletrolíticos, você vai ter uma impedância muito baixa vista pelo aparelho. Por exemplo, um capacitor de 1 microfarad, eu posso estar enganado, mas eu acho que era 3 ohms que ele tem quando está em 50 kHz. Então é um valor, assim, o limite do que ele consegue medir, 3 ohms visto pelo aparelho. Então 1 microfarad é o máximo que você vai conseguir medir com esse caninho. Mas em compensação você consegue medir capacitores, inclusive menores do que picofarads. É só você subir a frequência suficiente e você vai conseguir verificar isso. Mas tem um detalhe, né? Conforme você for aumentando a frequência, você vai ficar tendo uma situação tanto quanto crítica quanto aos conectores, porque os conectores vão possivelmente agir como capacitores ou indutores. Por exemplo, se você usar uma garrinha jacaré, conecta a garrinha jacaré no aparelho, se você estiver medindo em 900 MHz, essa distância aqui entre os cabos vai causar uma alteração bem grande na sua medida. Então você tem que saber o que você está medindo, certo? Assim, ter uma breve noção do que você quer medir, a ordem de grandeza do que você está medindo, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, desde capacitores aqui, por exemplo, esse aqui é um micro, e eu tenho aqui 22 pico. Eu não achei nenhum capacitor menor do que isso aqui. Eu até tenho em algum lugar, mas eu não encontrei. Bom, e alguns indutores variados. Esse aqui, esse vermelhinho aqui, ele tem 300 nanohertz. E, bom, tinha um outro que eu perdi, eu vou procurar ele. Bom, eu não tinha visto, mas ele estava bem no canto aqui. Bom, esse indutor aqui, esse indutor que eu falei, ele é de 27 micro. E a gente vai conseguir ver as características desses carinhas aqui. Provavelmente você consegue medir indutores maiores do que isso aqui, provavelmente talvez coisa de miliamps você consiga medir. Eu não testei porque eu não tenho nenhum indutor dessa faixa. Mas tem o seguinte, você pode tentar encontrar com a calculadora o valor da reatância do componente naquela frequência. Se você sabe que ele é mais ou menos tal indutância ou tal capacitância, você pode usar uma função, uma equação, para encontrar que valor de frequência você tem que colocar no NanoVNA para que ele dê perto de 50 ohms. Então, basicamente, qualquer reatância que seja próximo de 50 ohms, o aparelho consegue medir com uma boa qualidade, assim, uma boa qualidade de medida. Eu não tenho certeza sobre quantos por cento de tolerância tem isso, mas serve para você fazer assim os seus projetinhos, vamos dizer, com radinhos, né, transmissor de rádio, aquelas coisinhas de baixa potência. Você não vai ter tanto problema com os valores, até porque essas coisas enroladas à mão você não vai ter tanta precisão de qualquer forma, certo? Bom, então vamos lá para o primeiro passo. O que eu vou sugerir para você colocar? Primeiro,
Vamos lá para os traços. Vou usar o traço 0 aqui. Não vou usar o log mag. Vou usar aqui Smith chart. E eu vou querer que ele dê aqui a resistência em E e a reatância. Que aí a gente consegue saber se está perto de 50 ohms. Quanto mais perto de 50 ohms, mais assim, mais próximo da verdade a gente vai estar, para assim dizer, né? Então deixa esse carinha aí. Próximo, aqui o traço azul. A gente também vai em Smith Chart, só que esse aqui vai ser LC. A reatância, aliás, a resistência com a indutância e capacitância. Porque aí a gente vai medir o valor de indutância e capacitância por aqui, certo? Agora que eu vi que tem um terceiro ali, mas enfim. Bom, o terceira medida, a gente vai pegar aqui, fase. Por que fase? Isso aqui vai ajudar a gente a identificar frequência de autorressonância, certo? Então, vamos pegar o primeiro componente aqui. Bom, eu vou começar pelos de mais alta frequência aqui, os componentes mais difíceis de medir, por assim dizer. Então, vamos começar pela calibração. Tem que fazer, já que a gente vai usar frequência alta. Então, eu vou calibrar aqui já volto. Bom, tá feito aqui, você só precisa dessas 3 primeiras aqui. E aí é só você salvar. Bom, vou pegar aqui esse indutorzinho aqui. E por ele ser de um baixo valor, eu vou optar aqui por colocar ele direto no conector. E eu fiz a calibração direto com com esses calibradores, né? Eu fiz direto aqui, não coloquei nenhum cabo. Então vamos colocar ele aqui. Tá um pouco difícil. Aí. Bom. O que a gente tá vendo aqui, né? Vamos começar para medida, né? Como é que a gente vai encontrar o valor desse indutor? A gente tem que procurar aqui, ó, no amarelo, onde que ele vai dar 50 ohms. Bom, aqui 52, mais próximo, certo? Então a gente agora pode olhar aqui, ó, no azul, que tá dando 309 nanohenry, certo? E nesse caso aqui a fase não ajudou a gente a encontrar a frequência de autorressonância. Só que o que acontece? A gente pode ver aqui no tracinho amarelo que por aqui o indutor está se comportando como um componente que é puramente resistivo, ele não é reativo. Então nessa frequência aqui a gente pode dizer que ele tem autorressonância. Então a gente pode verificar aqui, ó, vem até aqui, e a gente vê que a primeira frequência de autorressonância dele é 162 MHz, certo? E tem uma coisinha interessante que dá pra gente ver. É um pouco difícil aqui porque ele tá meio complicado de encaixar. Mas se você aperta o indutor, você vai ver ali, ó, que a frequência que ele tem uma componente puramente real muda. Agora é 216 MHz. Eu soltei um pouquinho o indutor e a frequência aumentou, 243. Se eu apertar no máximo que eu conseguir aqui, acho que aqui foi meu dedo só. Vamos apertar o máximo que deu. Acho
acho que eu não apertei direito, mas enfim. Você vê que você consegue alterar a capacitância do indutor. Então, se você aperta ele, as espiras estão mais próximas entre si, então a capacitância aumenta. Isso faz com que a frequência de alta ressonância dele fique mais baixa. Então ele foi de 243 para 200 MHz, aquela hora foi até menos, né? Então você consegue acompanhar assim em que pontos que isso vai ser um problema para você, né? Porque às vezes não é desejável que ele entre em alta ressonância. Então você consegue verificar isso aí. E outra coisa. Como que você sabe que capacitância tem isso? Talvez não seja necessário, porque eu particularmente nunca tive que medir isso. Mas caso você queira saber essa capacitância, você pode vir aqui, ó, onde tem 50 ohms, certo? Cadê? Não, me enganei. Não tem como fazer essa medida. Eu achei que dá, mas não dá não. Eu acho que não dá. Bom, vamos continuar pro próximo componente aqui. Indutorzinho. Bom, o próximo indutor. Esse aqui também dá umas características bem engraçadas de ver. Vamos lá. Opa. Vamos lá, carinha. Aí. Bom, olha só no verde. A gente tem a mudança de fase em 2 pontos. Isso aqui quer dizer o quê? A gente tem 2 frequências de alta ressonância. Inclusive pelo amarelo aqui, pelo Smith Chart, a gente consegue ver que tem múltiplos pontos que o gráfico encosta no eixo X. Então vamos ver aqui do comecinho. Então vamos lá, pelo amarelo, aqui. Ele encostou no amarelo. Então aqui tem uma frequência de alta ressonância. Aliás, encostou no eixo X, então tem uma frequência de alta ressonância. Aqui tem outra, porque ele chegou no eixo X. E aqui tem mais um. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Então, aqui tem mais um. Bom, como é que a gente vai medir a indutância dele? A gente vai fazer de novo, lá, procurar onde tem 50 ohms. Vamos voltar aqui tudo do começo. A gente sabe que é o indutor, então tem que ser mais 50, se eu não me engano. Cadê? Bom, parece que qualquer frequência acima aí de 50, vamos dizer assim, é que ele tá com baixa resolução no aparelho. Então ele provavelmente está pulando 100 kHz para... ele pulou de 50 kHz para 9 MHz, então a gente perdeu bastante resolução aqui. Então a gente pode só dar um zoom aqui. Se a gente fosse medir esse indutor, a gente dá um zoom na frequência. Então a gente coloca um start-stop com a frequência bem baixinha, em vez de 900 MHz. Bom, a gente poderia varrer de 50 a 100 kHz e a gente veria essa indutância do componente. Bom, aqui ele marca 27 microhenry. E aqui, ó, no comecinho, onde tem 50 kHz, ele está marcando 24 microhenry. Então a gente conseguiu medir o indutor e a frequência, as várias frequências aqui que ele tem alta ressonância. Bom, tem aqui um capacitorzinho de 22 nanohenry. Então, como a capacitância dele é baixa, de fato é interessante você ter a frequência mais alta. Se você tivesse 50 kHz, provavelmente você não conseguiria medir. Então vamos colocar do jeito que está, configurar do jeito que está, né, o span de frequência. Então aqui.
É só, a gente conseguiu encontrar uma frequência de ressonância, logo de cara aqui pela fase, que é aqui em 261 MHz. Isso aqui provavelmente é por causa das perninhas. As perninhas, quanto mais longa, mais indutância tem. Então, se a gente cortar as perninhas, provavelmente a frequência de ressonância vai subir, ficar mais alta. Então, a gente consegue aproveitar esse capacitor para frequência mais alta se a gente cortar a perninha. Tá. Vamos lá para a capacitância. A gente vai procurar onde tem 50 ohms aqui, no amarelo, menos 55 ohms. E aqui está marcando, aqui no azul, 29 picofarads. E aqui para cima, 26. Bom, eu particularmente vou assumir que os valores que mais se mantêm são a capacitância real do componente. Mas por via de regra, para você poder encontrar essa capacitância, se você não souber aí articular que frequência tem que usar, põe do jeito que está aqui, um span total, procura onde tem aqui os 50 ohms, onde estava os 50 ohms aqui. E aqui pelo menos você sabe a frequência, você dá um zoom na frequência, você vai ter uma medida melhor, certo? Mas do jeito que está aqui, a gente pode só ver o valor que mais se repete, que é 26 picofarads, então deve ser isso. Esse capacitorzinho é 22 pico. Então, 26 tá bem próximo. Bom, como que a gente vai medir aqueles componentes de capacitores de maior valor, né? Bom, a gente pode diminuir aqui o span de frequência. A gente pode colocar stop 200 kHz. Vamos voltar aqui a medidas. O que aconteceu? Aí. Bom, 200 kHz é uma frequência baixa o suficiente para você não ter que se preocupar com os cabos, com o tempo de ida e volta do sinal aqui pro aparelho. Então você pode colocar um adaptador, alguma coisa que facilita a sua medida. Tipo, aqui eu estou usando um adaptador de CMA para BNC, tipo aqueles do osciloscópio. E desse cabo aqui eu viro um jacaré. Então, aqui na ponta, virou jacaré. A gente pode colocar assim. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Bom, logo de cara que a gente vê que tem uma troca de fase. E parece que esse bichinho aqui tem uma alta oscilação em 84 kHz. Eu particularmente não sei que raio de capacitor que é esse. Eu nunca vi esse capacitor em algum outro lugar. Não sei do que ele é feito. Eu achei ele em algum lugar uns anos atrás. E tava na minha gavetinha de componente. Então eu não sei as características dele para poder dizer se é normal ele ter uma indutância tão grande. Eu só peguei ele aqui porque ele é de 1 micro. Eu não tinha nenhum outro capacitor de 1 micro aqui. Eu não achei nenhum eletrolítico. Bom, a gente viu aqui, ó. Vamos pegar se tem alguma frequência. Eu lembro que eu falei que era 3 ohms, ó. 50 kHz? Não, por aí, ó. 3 ohms. Como não tem muito como aumentar essa resistência, vamos assumir que é isso aí. Vou deixar aqui 50 kHz e tem lá 1.1 micro. E eu testei com 4.7 micro e não tinha resultados, não tinha medidas usáveis. Ele estava marcando o dobro da capacitância. E 20 micro para cima também é o dobro, então você praticamente não consegue usar ele como medidor para essas capacitâncias. Bom, uma coisa interessante, agora que a gente está usando esse cabo aqui, a gente provavelmente consegue medir esse indutor aqui, ó. A gente estava com dificuldade de medir ele por falta de pontos de medida. Então, se a gente colocar aqui, a gente vai conseguir ver com mais facilidade a indutância dele. Olha só.
Vamos ver se a gente consegue encontrar um ponto que tem 50 ohms aqui. Bom, a gente pode ver que está repetindo bastante aqui a indutância dele, ó, 27.7, está mantendo bastante. Então, a gente pode dizer que ele é 27 microharmony. Vamos lá, 50 ohms. Bom, ele nem chegou a alcançar 50 ohms aqui no 200 kHz. A gente pode dar uma aumentada aqui, colocar 1 MHz. Só para ver onde que isso aqui vai dar. Tá. Aqui onde tem 50 ohms. Aqui. 26.1 micro. Então, já encontramos aqui. Eu não testei para que valor de indutor você consegue medir com a garrinha jacaré sem ter interferência do cabo. Mas aí vai ter que ficar a seu critério aí de descobrir. Que tem muitos casos que você teria que considerar para mostrar no vídeo. Então vai ser melhor você verificar isso. Ah, coloquei o aparelho ali, aproximei o cabo um do outro e vi diferença na medida. Então sabe que você não pode usar o cabo. Esse é o principal detalhe que você tem que ficar atento. No mais, se você precisar usar um cabo, quiser montar uma plaquinha para poder medir os componentes, esses de menor valor ali, tipo picofarads, por aí, você pode colocar o cabo normalmente. E você pode fazer duas coisas. Você pode calibrar o aparelho usando isso daqui. Você põe isso aqui. E aí, a partir daqui, você coloca a carga, o curto e o circuito aberto. Você coloca tudo aqui e calibra para esse cabo. E lá na sua plaquinha, você vai poder encaixar isso daqui. Você encaixa isso aqui. E lá na sua plaquinha você vai fazer as medidas. Você encontra um ponto lá que você pode encaixar os componentes de forma que essa conexão seja o mais curto possível. Tipo, não pode sair muito longe do conector. E aí você coloca os componentes lá. Ele tem que estar perto do conector e é isso aí. Outra coisa, caso você tenha um cabo muito grande, bom, se alguma coisa impedir você de calibrar usando um adaptador com as pecinhas aqui de calibrar, você pode fazer o seguinte. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar ele até 900 MHz. E eu vou desativar algumas medidas aqui. Mas isso aqui serve. Ó, se você não consegue fazer essa calibração com a carga e o curto aqui na ponta, você pode colocar o seu cabo. E você pode vir aqui nesse menuzinho. Cadê? Calibrar. Calibrate. E você coloca aqui, ó, a especificação do delay. Que é o quanto tempo leva o sinal para trafegar de um lado ao outro do cabo. Aqui, se eu não me engano, era 1.2 nanosegundos nesse cabo. Não, então era 2.4. Não, errei de novo. 1.6 2 2.1 2.05. Errei. 2.05. Bom, no caso você vai ter que ficar cutucando esse menuzinho aqui até você encontrar o ponto que isso vai zerar, certo? Então você vai lá na sua plaquinha que você fez os contatos para encostar o componente, você coloca esse conector lá, deixa ele circuito aberto e você vai colocando valores aqui até a setinha aqui, esse umzinho, marcar próximo desse canto aqui do gráfico, certo? Ele tem que estar próximo aqui de circuito aberto, que seria aqui, né?
Quando ele estiver próximo dali, você pode começar a colocar os componentes lá e provavelmente você vai ter uma medida correta. Assim, tem mais chance de você acertar, mas o fato de você ter adicionado um conector e uma placa provavelmente vai ter alguma alteração. Então, minha recomendação é que, na medida do possível, faça a conexão mais curta possível com o Nano VNA, certo? Porque, como você pode ver, ele é bem sensível para qualquer coisa. Então, só mantenha os cabos curtos o máximo possível e faz a medida. Bom, o que eu tinha para falar, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida ou, quem sabe, sugestão, se tiver com alguma medida que você queira fazer e não consegue, só dá um alô aí nos comentários e a gente faz um vídeo e mostra como é que faz essa medida. Bom, até mais.